Olá, olá! Seja muito bem-vinda às nossas lições de um curso em milagres. Aqui é Ana Long e essa lição é maravilhosa, começa a esclarecer um pouco mais as coisas, né? Então, a lição 29 é Deus está em tudo que eu vejo. Eu dei um spoiler no exercício anterior, eu tenho que me controlar com esses spoilers, né? Mas Ele está em tudo que eu vejo. Os meus olhos são o próprio Deus, tudo que eu vejo é Deus, tudo que eu manifesto é Deus, né? A ideia para o dia de hoje explica por que podes ver o propósito de tudo em todas as coisas. Ela explica por que nada é separado por si mesmo ou em si mesmo. E explica por que nada do que vê significa coisa alguma. De fato, explica cada uma das ideias que usamos até agora, assim como todas as subsequentes. A ideia de hoje constitui toda a base da visão. A lição mais linda, 29 de um curso em milagres, né? Deus está em tudo que eu vejo. Provavelmente acharás essa ideia muito difícil de aprender a essa altura. Podes achá-la tola, irrelevante, sem sentido, engraçada e até mesmo refutável. Eu achei uma besteira a primeira vez que eu ouvi falar, né? Que Deus está em tudo, né? Que eu vou ficar olhando uma porta, né? Diz que exercício é esse, que eu vou ter que ficar olhando para uma porta, é sério? Ai, gente, a pessoa racional demais é um problema. Mas também depois que ela entende como funciona o universo, é muito bom, porque ela consegue explicar de uma forma mais simples para os outros, né? Porque ela consegue tanto explicar de uma forma mais racional, né? Quanto ela consegue expressar o sentimento, né? Eu acho que Deus me escolheu como uma das professoras de Deus por isso, porque apesar de eu ser muito racional, ter um arquétipo de Atena, de racionalidade, quando eu senti, quando eu entendi, automaticamente eu senti, né? Foi através da consciência para mim. Para outras pessoas é de outra forma, né? Para mim foi através da consciência e provavelmente para ti também vai ser assim, por isso você tá aqui, é meu aluno, porque se identifica com a linguagem da consciência minha, né? Então isso é bem interessante. Provavelmente acharás muito difícil de aprender essa altura. Podes achá-la tola, irrelevante, sem sentido, engraçada e até mesmo refutável. Deus certamente não está numa mesa, por exemplo, tal como tu a vês. No entanto, ontem enfatizamos que uma mesa compartilha o propósito do universo. E o que compartilha o propósito do universo compartilha o propósito do seu Criador. Então, hoje, tenta começar a aprender como olhar todas as coisas com amor, a apreciação e a mente aberta. Não as vês agora, como podes conhecer o que está nelas. Nada é como parece para ti. O que seu propósito santo está além do teu pequeno alcance. Quando a visão estiver te mostrando a santidade que ilumina o mundo, compreenderás perfeitamente a ideia de hoje e não compreenderás como jamais pudeste tê-la achado difícil. Os nossos 6 períodos de prática para o dia de hoje, de 2 minutos cada um, devem seguir um padrão já familiar. Começa repetindo a ideia para ti mesmo e em seguida aplica aos sujeitos ao teu redor, selecionando ao acaso, citando cada um especificamente. Tenta evitar a tendência à seleção autodirecionada, que pode ser particularmente tentadora em relação à ideia de hoje, por causa da sua natureza totalmente alheia. Lembra-te de que qualquer ordem que impões é igualmente alheia à realidade. Portanto, a tua lista de sujeitos deve, na medida do possível, ser livre da tua própria seleção. Por exemplo, uma lista adequada poderia incluir: Deus está neste cabide, Deus está nessa revista, Deus está nesse dedo, Deus está nessa lâmpada, Deus está naquele corpo, Deus está naquela porta, Deus está naquele cesto de lixo. Além dos períodos de prática designados, repete a ideia para o dia de hoje pelo menos uma vez a cada hora, olhando lentamente ao teu redor à medida que proferes as palavras sem pressa para ti mesmo, uma
ou 2 vezes, pelo menos, deves experimentar uma sensação de descanso enquanto fazes isso. Isso aqui é a frase inicial do Curso em Milagres, né? Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe e nisso está a paz de Deus. Então, quando a gente entende, tem um exemplo que eu gosto do Hélio Couto, que ele diz o seguinte: tu tem o teu corpo e dentro do teu corpo existem várias bactérias, amebas e seres unicelulares e outras, enfim, vírus e um monte de coisa nesse sentido, né? Existe amebas, por exemplo, né? Existem amebas no teu intestino e em vários lugares, né? Essa ameba não tem consciência de que ela está dentro do seu corpo. Ela não tem a mínima consciência de que ela está dentro do seu corpo. Essa bactéria não tem a mínima consciência de que ela está dentro do seu corpo. Então, muitas vezes